de governadores deve pedir ao Conselho Nacional do Ministério Público o afastamento da subprocuradora Lindora Araújo do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia de Covid-19 e da investigação sobre possíveis desvios de verbas federais destinadas aos estados para combater a pandemia. A subprocuradora é aquela que encaminhou um ofício com perguntas sobre gastos com a pandemia, em que acusa os governadores de mau uso do dinheiro público. No documento, Lindora Araújo aborda suspeitas de desvios levantadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Os questionamentos foram encaminhados após a criação da CPI da Covid, que mira, em grande parte, a atuação do governo federal na pandemia. Segundo esses governadores, as perguntas enviadas se alinham com o discurso de parlamentares que querem ampliar o escopo da CPI e incluir os chefes dos executivos, Guilherme Fiuza, estaduais, como alvos da apuração também, Fiuza. Mas é o covidão, né? Quer dizer, a gente só tem a estranhar que com muitos meses, mais de 6 meses, acredito eu, com certeza, do afastamento de um governador aqui do Rio de Janeiro, por conta do covidão, no momento em que se levantaram as pontas desse tipo de assalto hediondo, perpetrado por autoridades que estavam, atenção, que estavam querendo salvar vidas. Esse bordão que, infelizmente, está desqualificando, barateando, vulgarizando a expressão salvar vidas e a própria palavra vida. A gente ouve nas bocas, né, mais suspeitas, como agora as investigações estão demonstrando, esse chamado, esse falso chamado, né, pela salvação de vidas. E muitos desses estão aí agora com a polícia nos calcanhares. O que eu tenho a estranhar é isso, depois de tanto tempo das primeiras verificações, nós temos de novo, né, essa investigação contra o covidão pegando no tranco, né? Vamos louvar aí a iniciativa da subprocuradora, da Lindora Araújo. Evidentemente que os governadores são gatos escondidos com o rabo de fora, né? Quer dizer, é claro que eles ficaram com a gestão da pandemia, é claro que em vários lugares, em vários desses estados, os responsáveis pela gestão meteram a mão, eles têm que ser responsabilizados e isso é hediondo, eles têm que ser responsabilizados. E evidentemente que aí nós vemos o nascimento dessa CPI, sempre falamos aqui nos Pingos, né? Um nascimento suspeito, né? Uma CPI que nasce sem querer abarcar, sem querer colocar em foco essa roubalheira que já apareceu, já teve um afastamento de um governador e que continua aparecendo. Olha a torrente de denúncias no estado do Amazonas. Pois bem, o estado do Amazonas era justamente um dos supostos focos dos proponentes da CPI, esses vergonhosos proponentes da CPI, fechando os olhos para o covidão, né, que enfim, de responsabilidade das autoridades locais e tentando fazer política contra o governo federal. E não é esse governo que a gente está analisando. Qualquer que fosse o governo, eles estariam tentando dinamitar para tentar surfar na pandemia. Olha que coisa grave, né? Tentar se aproveitar de uma crise com tanto sofrimento para fazer política eleitoral para 2022. Então, é isso. Esta CPI absolutamente enviesada desde o seu nascedouro, inoportuna, nasceu com os olhos fechados para esse tipo de delito, que está aí, uma denúncia robusta, e o que a gente espera, e eu tenho falado bastante aqui, o Ministério Público é uma instituição que é guardiã dos interesses difusos, ou seja, dos interesses coletivos da sociedade, dentro da Constituição. Isso é um grande avanço democrático. E o Ministério Público está em falta. O Ministério Público se omitiu gravemente ao longo dessa pandemia, com os sucessivos atentados, né? O presidente estava aí falando do estado da Bahia. Não foi à toa aquele discurso feito no estado da Bahia, porque o governador da Bahia foi um desses que maltrataram o cidadão
com medidas abusivas, brutais, sobre a circulação das pessoas, sobre a própria integridade física do cidadão. Vemos muitas vezes, covardemente, alegando que estava combatendo a pandemia dessa forma, sem poder demonstrar, né? Como vários deles também não sabem demonstrar a falsificação dos números relativos à pandemia, números esses que serviram para a captação, para a recepção de verbas emergenciais, que por sua vez foram desviadas. Então, são delitos muito graves e a gente tem, felizmente, eu fiz a observação sobre o Ministério Público, porque é isso. Nós estamos vendo, pela ação da subprocuradora Lindora, quando o Ministério Público quer funcionar, usando as suas prerrogativas constitucionais, ele é o principal defensor da população diante de abusos, de atropelos aos seus direitos. Que a CPI da Covid será, então, instalada nesta terça-feira, dia 27, amanhã, no Senado Federal. Serão eleitos o presidente e o vice-presidente e designado o relator. Ana Paula Henkel, o governo é minoria entre os 11 titulares. São 4 governistas, 7 independentes e da oposição. Será que o Covidão vai ser discutido também na CPI, Ana? Olha, Adriana, acho muito difícil essa CPI não ser o que eu comentei antes, né? Puro palanque aí político para as eleições do ano que vem. Eu não sei se realmente as pessoas ali envolvidas nessa CPI estão de coração preocupadas com a vida das pessoas ou as prioridades das pessoas. Um dos suplentes aí da CPI, né, o Jader Barbalho, aqui tem uma notícia do dia 1º de janeiro que envolve exatamente o seu filho, Helder Barbalho, governador, né, do estado do Pará, e aqui fala essa notícia exatamente sobre o Ministério Público do Pará, como o Fiuza muito bem disse, e que nós vivemos, testemunhamos durante toda a Lava Jato, 7 anos aí da Lava Jato, o brilhante trabalho e a força que o Ministério Público tem em dar um banho de justiça no Brasil, para o Brasil, quando é necessário. E a notícia do dia 1º de abril, Adriana, parece mentira, mas é do dia 1º de abril desse ano, 2021, é de que o Ministério Público do Pará havia pedido à Justiça que afastasse o governador do Pará, Helder Barbalho, aí filho do suplente Jader Barbalho, envolvido também aí na CPI da Covid, por improbidade administrativa. Agora, aqui, isso eu acho, Adriana, que vai ser, se realmente essa CPI for levada a sério, vai, como a gente costuma falar lá em Minas, né, Zé? A cada enxadada vem uma minhoca. Aqui diz que, conforme o Ministério Público do Pará, o chefe do Executivo Estadual, aí, o governador Helder Barbalho, cometeu irregularidades na compra de bombas de infusão chinesas usadas no tratamento exato da Covid-19. Aí, Adriana, os cofres públicos teriam sido lesados em 3,5 milhões de reais, e na ação protocolada pelo Ministério Público do Estado do Pará, o órgão também salienta que a SKN do Brasil, a empresa contratada pelo governo estadual do Pará, não teria capacidade técnica para o serviço. Ainda, segundo o Ministério Público do Pará, Adriana, Barbalho agiu de forma ilegal também ao fazer o pagamento de forma adiantada, sem as garantias de entrega, e que a Secretaria de Saúde Pública do Estado fechou o contrato sem exigir o mínimo de documentações obrigatórias. Ou seja, Adriana, se essa CPI realmente for levada a sério, e nós estaremos de olho, nós queremos, né, e devemos ter respostas em relação a isso tudo aqui. Mas eu acho que dificilmente nossas respostas chegarão aos estados e municípios, porque essa CPI não passa de um palanque político, Adriana.